Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções, está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Atlético perde a segunda consecutiva no Brasileirão e vê o Corinthians terminar a primeira fase em primeiro lugar. Cruzeiro faz um jogo morno em Belo Horizonte com o Internacional e cai para a 14ª posição também no Brasileirão. América Mineiro joga bem, mas perde para o Botafogo, mas continua no G4. Enfim, vai aparecer o primeiro amistoso para o Montes Claros Voleibol. Será nesta segunda, terça e quarta aqui em Montes Claros. Você vai ficar sabendo aqui no nosso momento esportivo. Montes Claros está de luto, perde mais um jornalista esportivo. É o Geraldo Sá, que faleceu num trágico acidente neste final de semana em Montes Claros. Nós convidamos o jornalista esportivo, radialista, Lino Oliveira, para bater um papo, falar do esporte e também dessa perda do Geraldo Sá. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. Abrimos o programa nesta segunda-feira com pesar de anunciar o falecimento do radialista, jornalista esportivo, comentarista da Rádio Terra, Geraldo Sá. Ele sofreu um acidente na estrada, na BR-365, indo para Pirapora, nesse domingo às 7h30 da manhã, e veio a falecer no local. O corpo está sendo velado na igreja, primeira igreja batista, na Avenida Francisco Sá, da qual ele era pastor. Deus o conforte sua família, dê muita segurança. É uma perda, já perdemos recentemente o Cosme Silva e agora veio o Geraldo Sá. Tristeza, viu? Vamos lá, vida que segue. Nós convidamos para bater um papo, para falar do esporte local, o jornalista da Rádio Terra, o repórter esportivo Lino de Oliveira, um colega lá na Rádio Terra. Lino, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Vamos bater um papo, falar de Cruzeiro, Atlético, América, voleibol e, infelizmente, falar dessa perda do Geraldo Sá. Um abraço, Rubens. Prazer enorme estarmos aqui no Momento Esportivo, né? Esse programa que tem uma grande audiência. Vamos lá, vamos debater sobre esse esporte mineiro, né? Que infelizmente o fim de semana não foi legal. E essa perca enorme, né? Que deixa uma lacuna vazia enorme para todos nós que gostamos do futebol, gostamos do esporte no total. O Geraldo Sá que nos deixou aí, mas que Deus o tenha e conforte toda a família. Você vai conferir também, esqueci de falar aqui, os melhores momentos do passeio ciclístico Garotas de Bike. Foi um evento espetacular, você vai conferir entrevistas lá no asfalto, na terra, muito bacana. Parabéns, Josiane e Simone, nós estivemos lá e você vai conferir daqui a pouco os melhores momentos aqui no Momento Esportivo. Lino, vamos começar falando de Atlético Mineiro. O Atlético fez um jogo contra Chapecoense. Tem uma polêmica terrível nesse Brasil, que é a arbitragem, Lino. Para uns é pênalti, para outros não é. Bate na mão é pênalti, não bate no outro não é pênalti. Que polêmica, que problema sério esse futebol brasileiro, hein? É a questão da interpretação, né, Rubens? Porque hoje você vê lances aí, São Paulo e Corinthians, por exemplo, o jogador do Corinthians, o Wendel, cortou a bola com os dois braços dentro da área. O árbitro, que foi, né, o Voaden, que é um árbitro bem conceituado, um dos melhores árbitros do Brasil, que por sinal é FIFA também, interpretou que ali não foi pênalti. A visão dele não foi pênalti. Já no jogo do Corinthians já foi no jogo subsequente contra o Sport, o jogador também cortou a bola, né? Cortou a trajetória da bola dentro da área com o braço. O árbitro, o Luiz Flávio de Oliveira, já considerou que foi pênalti. Já no outro jogo do Atlético, né? Que foi contra o Grêmio.
O jogador do Grêmio também, mesmo lance, praticamente mesma coisa. O árbitro considerou, o Luiz Flávio, considerou que não foi pênalti. Então, assim... São Paulo e Corinthians? São Paulo e Corinthians, que o Wendel cortou a bola dentro da área com o braço, ele também considerou, o Voaden considerou que não foi pênalti. Então, assim, são interpretações que, na verdade, não ficam muito claras na cabeça do torcedor e muito menos dos jogadores, do técnico e nós também que comentamos, né, que fazemos o futebol. Então, assim... A gente não sabe quando o árbitro vai interpretar que é e quando o árbitro vai interpretar que não é. Contra então o fica essa dúvida. É. Contra o Corinthians, é. Aí, contra o Cruzeiro e Atlético, contra o Cruzeiro e Atlético, não vale. Principalmente se estiver disputando título, né? Disputando a primeira colocação com o Corinthians, com o Fluminense, que a gente sabe muito bem que tem uma força política dentro da CBF muito grande, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver logo a derrota do Atlético para... Chapecoense, o Atlético com 1 a menos, estava mandando no jogo e meteram a lambança, meteram a mão na bola lá e o cara fez o gol. Confira aí. Pontos é até acima do que a gente vinha realmente esperando, né? E mostra simplesmente a coesão do time, do clube, né? E o foco que esses jogadores têm. Já quase no final do jogo, o Apodi toma a dianteira e tá aqui o assistente de São Paulo, Mário Marra, como você disse, qual a função dele, ó? Vamos destacar, ele tá olhando para a jogada, mas um pouco preocupado com possível impedimento e ficou atrasado no lance. Ele tinha que estar na linha da disputa. E aqui o Apodi leva a bola com a mão, faz o drible e um gol bonito, né? Mas o gol bonito, irregular, porque na origem da jogada não se discute nova orientação da FIFA. Em todos os lances importantes do jogo. Os jogadores estão indignados dentro do vestiário. Mais uma vez a arbitragem, né? E para nós jogadores que trabalhamos o dia a dia, para vir fazer um jogo, buscar um resultado positivo, ainda mais que a gente está brigando pelo título, a gente sente vergonha. Ele foi jogador do Cruzeiro. O Apodi foi lateral do Cruzeiro, aquele tipo de lateral que só tem mesmo velocidade, né? Correria, mas técnica mesmo. Ontem fez um gol espetacular, bonito, apesar do nascedor da jogada para mim ter sido meio duvidosa, né? Quando até a gente até estava comentando antes em off que quando o lance ele passa, você não vê. É muito rápido, né? Muito rápido, né? Então, assim, a gente até não dá nem para crucificar o árbitro por uma jogada daquela lá, não, porque apesar de ter sido bem ao lado do Bandeira, né? Ninguém estava de frente, o goleiro estava de frente, Sim. o cara que correu junto com ele, não tinha jeito de não dar aquilo. Olha, eu falei isso, tem gravações aqui, que eu falo que o time do Atlético, eu falei no início do campeonato e continuo afirmando, é um bom time. Eu acho que é o melhor time do Brasil, mas não tem plantel para ser campeão brasileiro. Não é porque que o time não presta, é porque não tem reservas. Olha lá, o lateral esquerdo machucou, foi punido, não tem jogador. O centroavante ficou... O Prato estava machucado, não teve altura. Ficou 0-0, inclusive, o jogo que ele não participou, né? Quando ele estava 75% de aproveitamento, sem ele, 25%. O Guilherme, outro que estava pedindo para entrar no meio de campo, uma decepção terrível. Na verdade, é o seguinte, nesse jogo de ontem, o Leverkusen, para mim, ele errou no momento já de início não escalar o Thiago Ribeiro. Porque o Thiago Ribeiro hoje é um dos atacantes mais, assim, que leva a perigo ao gol adversário. Porque é rápido, é aquele tipo de jogador que sabe, ele corta para dentro, corta para fora, bate bem para gol. Então, assim, para mim ele já errou ao não escalar o Thiago Ribeiro. Tudo bem que na quarta-feira o Thiago Ribeiro não vai poder jogar, né? Porque já disputou a Copa do Brasil pelo Santos, então ele já estava querendo criar um esquema ali já para quarta-feira diante do Figueirense, né? Mas, para mim, errou. Porque
brasileiro, o Atlético está disputando a ponta de cima da tabela, não pode privar, não pode abrir mão de uma peça importante que ele tem no elenco para colocar no banco já pensando no jogo de quarta-feira que terá a sua história. Isso é um polêmico tremendo que eles estão falando hoje, que na regra fala que você não precisa ser o último, não. Se você está indo em direção ao gol, é perigo de gol, ele pode ser expulso, Sim. Aí o árbitro que vai interpretar. Interpretação. Né? Se fosse para o Corinthians... Aí não seria expulso. Nós estamos batendo papo com o radialista Lino Oliveira. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai ver os melhores momentos do passeio ciclístico Garotas de Bike. Foi um evento espetacular. E também vamos comentar sobre o empate de Internacional e Cruzeiro. Cruzeiro e Internacional. Já já a gente volta.